O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje acumulação de benefícios e a aplicação de redutores, com os renomados Alex Sertão e Emerson Lemes, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. O Dr. Alex Sertão é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Piauí. É professor de regime próprio de previdência social, autor de inúmeros artigos em sites, periódicos, revistas jurídicas, tudo sobre os direitos, principalmente do RPPS, dos servidores públicos. Já Dr. Emerson Lemes é contador e é pós-graduado em Direito Previdenciário, autor de diversas obras de Direito Previdenciário, professor em diversos cursos de pós-graduação, membro do IBDP e também é palestrante dos mais requisitados neste país. E junto conosco está também a nossa queridíssima doutora Ana Helena. Espero que nós tenhamos um ótimo programa. Desde já, cumprimento aos doutores Alex Sertão e Emerson Lemes pelo brilhante artigo que fizeram, dissecaram, não é, a acumulação de benefícios e aplicação de redutores. Então, nós temos aqui muita coisa prática, que eles fizeram um artigo excelente, muito didático. Então, nós temos aqui um quantitativo imenso de perguntas para que eles possam ajudar a entender melhor essa sistemática da acumulação de benefícios e a aplicação de redutores. Doutor Alex Sertão, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal Rede Previdência. Doutor Ney Araújo, uma grande satisfação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui na Rede Previdência, tratando só de temas realmente muito importantes, relevantes, atuais do direito previdenciário. E esse artigo 24, realmente, ele veio para provocar todas as emoções, né, nos segurados, tanto do regime geral, do regime próprio, do sistema de proteção social dos militares também. É uma satisfação imensa estar aqui com nosso querido Emerson Lemes, professor, né, queridíssimo e conhecido no Brasil todo, um cara extremamente inteligente, que eu tenho assim, uma grande admiração e amizade. Também nossa querida doutora Ana Helena, uma satisfação imensa estar com a senhora aqui para a gente trocar ideias a respeito desse artigo 24. Muito bem, doutor Alex Sertão. Doutor Emerson Lemes, que prazer estar mais uma vez contando com a sua presença aqui no nosso canal Rede Previdência. Está mutado o seu microfone. Eu tinha acabado de desmutar e fui mutado acidentalmente. Como você vinha dizendo antes de a gente entrar no ar, eu acho que estou sendo multado e não só apenas mutado. Vê como é bom ter amigos, doutora Ana. Viu tudo que o Alex falou? Isso é pura amizade. Metade disso não é verdade, a outra metade é mentira. Esses amigos meus são exagerados, que é uma coisa. O Ney também é outro exagerado, mas são grandes e queridos amigos. E o Alex me deu a oportunidade de dividir com ele o texto desse artigo, porque era um artigo dele, viu, Ney?
Aí ele comentou comigo, estou escrevendo sobre isso, eu pedi, deixa eu participar, deixa eu atrapalhar um pouquinho. E ele deixou eu atrapalhar um pouquinho o texto do artigo dele, e saiu esse artigo aqui. Bastante gente já viu. Aliás, uma coisa que o Alex falou para mim, ele gostaria que cada brasileiro tivesse acesso a esse texto. Então, o que a gente fez? Estamos publicando onde for possível, tudo que é site aí na internet está com esse artigo. Alguns amigos professores colocaram nos seus blogs pessoais. Eu coloquei no meu blog, quem tiver interesse é só entrar depois no meu site, que você acha no meu Instagram, que é esse aqui. Aí no meu site tem para você fazer o download desse arquivo, desse texto, com todos os detalhes. O artigo 24, como você nunca viu, foi o nome que o Alex deu, eu achei brilhante. E a gente está conversando com todo mundo a respeito das complicações e dos absurdos trazidos pelo artigo 24. Já dou boa noite também para a Daniela, que está aqui no chat conosco, lá do Rio de Janeiro, a querida amiga. E pessoal que está aí conosco, vamos comentar no chat, dar o joinha no vídeo, faz aquelas coisas todas que a internet adora que a gente faça, tá? Que os blogueiros gostam de pedir, vamos pedir também, né? É isso aí, doutor. Encaminhar o link para todo mundo que você conhece, no grupo da família, nessas coisas todas aí, é importante. Espalha. Doutora Ana Helena, que prazer recebê-la aqui no canal Rede Previdência. Doutora Ana Helena, a satisfação é toda minha, satisfação e honra, né? Boa noite, é uma enorme alegria estar aqui para participar de uma conversa, né, com o doutor Alex Sertão, que foi meu professor, excelente professor, meu eterno mestre. E o doutor Emerson Lemes, né, que eu não tinha tido ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas sempre acompanhei as publicações dele com bastante atenção, porque sempre me ajudaram muito no dia a dia da minha advocacia. E estamos aí para discutir um pouquinho, né, sobre o acúmulo de benefícios e do reduz. Vocês acreditam que não tenha havido tanta mudança, mas a questão dos redutores pesou muito, né, em relação às pensões. Acho que foi um dos benefícios mais prejudicados. Correto, correto, doutor. Com os senhores. Correto, doutora Helena. Nós temos realmente um quantitativo muito grande já de perguntas, porque é um tema que parece simples, mas quando você vai para a prática, aí vem sempre aquela dúvida. E eu vou perguntar ao doutor Alex Sertão. O doutor Emerson Lemes disse que Vossa Excelência disse que todo brasileiro deveria ler esse artigo. Por quê, doutor Alex? Muito bem, Ney. Todo brasileiro deveria ler esse artigo, porque esse artigo 24, ele talvez seja o artigo de maior amplitude da reforma. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Porque ele alcança os benefícios de aposentadoria, pensão, inativação militar e pensão militar. Então, perceba, quando eu falo que esse artigo 24 é amplo, eu quero dizer que o regime geral de previdência, ao conceder uma aposentadoria ou pensão, o regime próprio de previdência, seja da União, dos estados ou dos municípios, Distrito Federal, que conceder uma aposentadoria ou uma pensão, o sistema de proteção social dos militares, seja o federal ou dos estados, que concederem pensões militares ou inativação de militar, eles deverão obrigatoriamente observar o regramento do artigo 24. Sobretudo ali o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Claro que os demais parágrafos são importantíssimos também, tudo se inclui na importância do dispositivo, mas qualquer benefício que foi concedido a partir do dia 13 de novembro de 2019 tem que ter a atenção do artigo 24. Repito, qualquer benefício que foi concedido no Brasil, estou falando entre aposentadorias e pensões, em que houver a possibilidade de acumulação desse benefício com outro, evidentemente que o regramento do artigo 24 tem que ser observado, porque aí nós precisamos saber se é caso de acumulação ou não e de que forma vamos aplicar essa acumulação.
é de essencial, é de fundamental importância o conhecimento. Então, porque isso vai atingir a todos nós. Segurados do regime geral, segurados do regime próprio, militares, pensionistas. Então, realmente, talvez é o dispositivo mais democrático da emenda 103, mais democrático no sentido de que ninguém queria que ele existisse, mas ele existe. Interessante. Doutor Emerson Lemes, por que se vai contribuir por 2 aposentadorias e vem uma pensão para reduzir os benefícios? Ney, esse artigo, o Alex falou de ser democrático. O democrático dessa vez vem de demo do demônio, né, Alex? A gente ri, mas a verdade era para chorar, né, amigos? Ele está de bom humor hoje, viu, Emerson? A gente ri, mas deveria ser de chorar, porque é muito... Foi uma... Sei lá, eu não tenho palavra para expressar o quão ruim foi esse negócio. Porque realmente ele é de um peso absurdo. Absurdo. É o mínimo que eu posso dizer. Não faz o menor sentido eu contribuir para 2 regimes, o meu cônjuge contribuir para um terceiro regime, e essa já é a polêmica que eu coloco de cara. Eu, fim de semana, ministrando um curso, a gente trabalhou em cima de um caso específico em aula, no curso de cálculos previdenciários, e simulamos a seguinte situação. O camarada é aposentado no Estado, regime próprio, R$10.000 de aposentadoria. Aí ele tem uma segunda aposentadoria, regime próprio do município, de R$8.000. E vai receber agora uma pensão, porque seu cônjuge veio a óbito. E essa pensão, sei lá, teto do regime geral, R$5.000, qualquer coisa assim. Antes do óbito, ele tinha uma renda de R$17.000. De R$17.000, né? 17 que eu falei? Não, 10 mil e 8 mil, 18 mil. 10 mil do regime próprio estadual, 8 mil do municipal, 18 mil. O benefício de valor mais elevado é garantido pela emenda 103. Então, em regra, ele não vai mudar. Os 10 mil estão garantidos. Pelo fato de entrar uma pensão, essa aposentadoria de 8 vai cair para menos de 3. E essa pensão, independentemente do valor, ela vai ser reduzida violentamente. Que ela seja o teto do regime geral, vai cair para menos de 3 também. A soma desses 2 benefícios, o de 10 mil, ok. Aquela aposentadoria que era 8 mil vai cair para 2 mil e pouco. A pensão também vai cair para uns 2 mil e pouco, que na soma dá R$5.000. Esse cara tinha uma renda de 18 mil e essa renda total vai cair para 15. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se os 3 regimes obedecem a um conceito constitucional de equilíbrio atuarial e financeiro. Ou seja, os 3 regimes tinham recursos para pagar integralmente esses benefícios. Eu já pergunto, o que é que justifica o município economizar em valor de benefício? O Estado vai pagar integral, que era o mais alto. O município vai ter uma economia e o regime geral vai ter uma economia, porque esses 2 benefícios serão reduzidos pelo fato de existir uma pensão nesse rol. Então, eu respondo tua pergunta com outra pergunta. O que é que justifica a redução? Esse é o grande X da questão. Nas minhas aulas, eu costumo dizer aos alunos que o meu grande personagem da reforma da Previdência é o deputado Alexandre Frota. Porque sempre que ele dá uma entrevista, ele enche a boca para dizer que eu participei da Comissão Especial da Reforma da Previdência e fala da reforma da Previdência, reforma da Previdência. Ele adora falar sobre isso. Então, quando vem um absurdo desse, eu coloco o selo Alexandre Frota de qualidade. E essa redução de benefícios tem esse selo. Que parece engraçado, mas é triste, Alex. Eu sei que a gente ri, os alunos também riem disso quando eu falo, mas é triste.
saber que tem um Alexandre Frota discutindo Previdência Social no Congresso Nacional. Parece brincadeira, né? Mas não é. E eu vou fazer a seguinte pergunta para o Alex Sertão, aproveitando aí a sua deixa. O Alex, mais do que certo, né? O doutor Emerson Lemos disse aí agora, 3 regimes, né, distintos, que receberam para conceder o benefício, né, com as regras já determinadas, não é? Concedido esses benefícios, né, aí depois vem a redução. Ou seja, nesse caso aí, 3 é menor do que 2? Que matemática é essa, doutor Alex? Então, Ney, é exatamente isso que o Emerson colocou, né? Essa nova sistemática de acumulação de benefício, né? De você eleger o benefício de maior valor, ou seja, já é garantida a percepção integral do benefício de maior valor, e a aplicação de redutores em todos, inclusive a regra do parágrafo 2º fala no plural, todos os demais benefícios. Então, você pode acumular vários benefícios, todos os demais benefícios sofrerão aplicação de redutores. E isso, exatamente dentro desse case que o Emerson construiu, você vai ter aí uma situação muito interessante, porque se o cara ganhava 18 mil reais somando 2 benefícios antes, agora ele tem 3 benefícios que somarão 15, por exemplo, somarão um valor inferior àquele somado de apenas 2 municípios, né? Então, nós temos aí uma situação muito complicada. Que é exatamente essa brincadeira de que 3 é menor do que 2. A gente fala assim, mas como é que pode essa matemática em que agora 3 pode ser menor que 2, né? Nós estamos nos referindo a 3 benefícios menor, cujo valor somado pode ser inferior ao somatório de apenas 2 benefícios. E aí é complicado, né? Já adianto aí o raciocínio, esse terceiro benefício, eu costumo dizer o seguinte, Ney, esse terceiro benefício que entrou só para bagunçar, esse terceiro benefício que é a pensão por morte, diga-se de passagem, cujo direito adquirido ocorreu pós-reforma. Cujo direito adquirido... Basta que um único benefício venha pós-reforma para que ele, eu costumo utilizar essa expressão, para que ele contamine a harmonia dos demais benefícios que até então estavam sendo percebidos de forma harmoniosa, né, nos seus valores integrais, no somatório integral, sem aplicação de redutores. Nós não podemos esquecer que cada benefício previdenciário, seja uma aposentadoria ou pensão, percebida pelo interessado, ela é fruto de um cálculo. Perceba, quando você adquire o direito a uma regra, ela também tem um critério de cálculo. Então, pode ser a média, pode ser uma integralidade, não importa. A partir do momento que você passa a perceber aqueles benefícios, você os percebe de forma integral. O problema é que essa sistemática do artigo 24 diz, agora, se você passar a perceber um benefício pós-reforma, seja qual for, pensão ou aposentadoria, você agora vai ter que aplicar redutores sobre os... elege apenas um para receber integral, no caso de maior valor, e sobre os demais redutores. E aí, meu amigo, a matemática ela é desvirtuada totalmente. O doutor Emerson Lemos, nessa situação, pode-se pensar em renunciar a essa pensão por morte para, vamos dizer, não receber menos, não é? Porque no exemplo que você deu, de 18 vai para 15. Então, pode-se pensar em renunciar a essa pensão para não ter essa redução? Ney, aí quem pergunta para você sou eu, porque eu sou um mero contador, tá? Se pode ou não renunciar benefício, mas sabe o que me assusta mais? Não é a hipótese de renúncia ou não, tal. A Gláucia colocou aqui no chat, o pior é explicar para os clientes. Então, se o cliente é bem assessorado, previamente orientado, ele pode não requerer essa pensão. Ok, se não requereu, ótimo, mantém. Nesse exemplo que eu trouxe, mantém a sua renda de 18 mil e está tudo lindo. Não vamos discutir. Mas o problema é, o cara não tem a assessoria que deveria, o Estado divulga que você não precisa de intermediários, pode ir direto ao INSS requerer o seu benefício, pensando no regime geral, evidentemente. E mais, em alguns municípios, existe um convênio que ainda está em fase de testes, mas está acontecendo,
e a ideia é estender isso para o Brasil todo, a Associação Nacional dos Registradores, a ANOREG, fechou esse convênio com o INSS para que quando nos cartórios de registro civil alguém for registrar um bebê, o próprio cartório já dá entrada no pedido de salário maternidade. Entra lá no meu INSS e já faz o pedido. Se a pessoa vai registrar o óbito, também já entra e faz o pedido de pensão. É só fazer o pedido. Mas a pessoa tenha que ligar no 135, o cartório faz isso por ela. Mas aí, pede essa pensão que não era para ser pedida. E a pessoa não está sabendo, ela sai feliz da vida do cartório, triste porque morreu alguém da família, mas ao mesmo tempo feliz porque já deu entrada na pensão. Opa, pelo menos vai ter uma renda a mais em casa, e aí descobre, depois que receber a primeira, que a renda caiu. Mas por que eu estou ganhando menos se tem um benefício a mais? E aí, usando a frase do Alex, por que 3 é menor do que 2? Verdade. Assustador, né? Essa possibilidade de o cartório dar entrada, que seria uma coisa maravilhosa, não fosse o artigo 24. Perfeito. Eu quero só fazer mais uma complementação, e é verdade, é tudo isso que o Emerson falou mesmo. E a sugestão que se dá é exatamente essa que o Emerson acabou de descrever. Você não é questão de renunciar, não é renúncia ao benefício. É simplesmente não requerer o benefício. Entenda, a regra é a regra, o Supremo já tem decisão sobre isso. Não há prescrição de fundo de direito sobre pensão por morte. A pensão por morte é um direito latente. Exemplo, morreu um servidor público, morreu um segurado do regime geral. Se esse interessado, se esse dependente tiver a ciência de que se ele requerer a pensão e sacar, isso vai trazer prejuízo nesse exemplo que o Emerson trouxe, se ele tiver essa assessoria, se ele tiver esse conhecimento, ele simplesmente nem requer o benefício. Ele deixa o benefício latente. É um direito latente. É um direito que existe, que está lá e que eu posso a qualquer momento usufruir. Não há prescrição de fundo de direito em pensão por morte. No que pese, alguns estados, quando fizeram suas reformas, estão colocando o prazo lá do decreto de 32, de 5 anos, prazo de 5 anos da data do óbito para requerer pensão, sob pena de perder o próprio direito em si à pensão, o que eu acho um absurdo, contrariando, inclusive, decisões do STF. Então, o que o Emerson falou é exatamente isso, é simplesmente não requerer o benefício, mas o cara não vai estar com essa assessoria, ele não vai estar com esse conhecimento. Ele vai achar que 3 é melhor que 2, é óbvio. Todos nós aprendemos na escola que 3 é maior do que 2, mas nesse caso é o contrário. Isso aí é realmente quase que inexplicável. Doutora Ana, já estamos aí com diversas pessoas acompanhando o nosso programa, a nossa live, o nosso ao vivo, doutor, e queremos lhe ouvir também, trazer aí a relação das pessoas, formular as suas perguntas. Por favor, doutora Ana. Não está conseguindo entrar a doutora Ana. Não está conseguindo. Então, vamos prosseguir aqui na nossa live. Doutor Alex, é possível se chegar ao recebimento de 3 aposentadorias e 3 pensões? Sem sombra de dúvidas. Isso é possível, né? Isso é matemática. Confesso que isso me assustou. Faticamente, isso é possível, né? Você tem aí a situação de um indivíduo que tem 2 cargos públicos perfeitamente acumuláveis no serviço público, cargos públicos, por exemplo, de regimes próprios distintos, ou seja, um estado, outro no município, e esse servidor público ainda tem um vínculo numa empresa privada, digamos que ele trabalhe numa escola privada, num terceiro turno, né? Imagine um cidadão que é 20 horas no estado, um professor 20 horas no estado, 20 horas no município, e à noite ainda dá aula numa empresa privada, numa escola privada. Ele casa com uma mulher que tem exatamente esses vínculos iguais aos dele, né? 3 vínculos, e aí ele falece pós-reforma. Se ele falece pós-reforma, nós estamos falando de 6 benefícios, onde ela terá direito a 6 benefícios, mas sempre dentro dessa sistemática de cálculo elaborada pelo artigo 24, né? Por que ela vai ter direito aos 6 benefícios?
tudo é perfeitamente acumulável. Vamos lá, nós estamos falando de 2 cargos acumuláveis que ela tem, mais um vínculo de regime geral, não há nenhum óbice para essa tríplice acumulação. Nós não estamos falando de tríplice acumulação dentro do serviço público. Dentro do serviço público só tem 2 cargos, é uma dupla acumulação. E a terceira é regime geral. E a mesma coisa o esposo. Então, evidentemente, que aí a gente vai aplicar o parágrafo 2º, primeiro, do artigo 24, ela vai receber integralmente um dos benefícios de maior valor, evidentemente que ali entre todos esses 6 benefícios, há um de maior valor, o mais vantajoso, e sobre todos os 5, os demais benefícios menores, os 5 restantes, nós aplicaremos de forma individualizada os redutores do parágrafo 2º. Isso é perfeitamente factível, né, na sistemática do artigo 24. Pois é, doutor Emerson Lemes, você que adora os números, né? E uma das dúvidas é se para fazer esse cálculo de redutores se faz individualmente cada benefício a ser reduzido ou se faz a soma e se aplica aqueles redutores. Mais até do que isso, doutor Ney. A primeira coisa, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, a minha cliente era aposentada, recebia 3 mil. O marido dela recebia 3.500 de aposentadoria e morreu. O benefício mais vantajoso era o dele. Não, não era o dele. Primeiro, eu preciso calcular a pensão por morte, que, em regra, pensando em um único dependente, será 60% da aposentadoria. Aí eu vou saber qual é o benefício mais ou menos vantajoso. Segundo, o benefício vai ser rateado entre vários dependentes. Eu vou trabalhar apenas a cota parte daquele dependente que está acumulando a pensão com aposentadoria. Então, tudo isso precisa ser primeiro trabalhado, primeiro detalhados, calmamente, para depois chegarmos aos redutores. E aí, sim, cada redutor é aplicado separadamente sobre cada um dos benefícios, no caso de haver mais de 2. No exemplo trazido pelo Alex, de meia dúzia de benefícios, o maior dos 6 é integral, é mantido integralmente, e os outros 5, todos eles individualmente passam pela redução, porque a emenda diz cada um dos demais benefícios, e não o conjunto dos demais benefícios. Então, cada um seria pior ainda se o redutor fosse aplicado sobre a soma dos demais. Então, pelo menos nisso, o Alexandre de Frota foi bacana com a gente e manteve a redução separadamente por benefício. Já mandar um abraço para o meu colega perito, presidente da Associação de Peritos lá do Maranhão, Perito Silva. O Gabriel está aí com a gente, do Rio Grande do Sul. Olha quanta gente bacana. A Gláucia, querida amiga, comentando aí. Eliana, muita gente boa. Muita gente bacana aí com a gente. Também, né? Essa dupla aí, Alex Sertão e Emerson Lemes, estão aí sempre. Ó, o Alex, eu só atrapalho. Alex Sertão, imagine uma servidora aposentada que, infelizmente, perdeu o marido, mas esse marido tinha 2 cargos no serviço público. Eu estou falando isso tudo no servidor federal, certo? Ela Sim. É aposentada no serviço federal. O marido também era servidor federal, só que o marido tinha 2 cargos acumuláveis, não é? E ele veio a falecer. Como é que fica a situação dela? Antes de responder essa pergunta, Ney, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse artigo que eu escrevi com o Emerson. Realmente é um artigo que esse nome que foi escolhido, né, o artigo 24, como você nunca viu antes, como você nunca viu, faz jus ao próprio texto do artigo, né? Eu penso que foi um artigo em que ninguém exauriu a matéria, pelo amor de Deus, ninguém exauriu a matéria, mas é um artigo muito completo, ele é muito completo, não é à toa que eu falei para o Emerson, vamos divulgar isso para o Brasil inteiro, isso tem que chegar, né, aqui no colo de todos os brasileiros, as pessoas precisam ler, entender o que vai acontecer com sua aposentadoria ou pensão no futuro, em caso de acumulação. Isso é muito interessante. Então, assim, eu gosto muito, o Emerson falou aqui, eu comecei escrevendo o artigo, eu fiz
enfim, o corpo do artigo, e o Emerson, ele acrescentou coisas fundamentais, sabe? Ele atrapalhou de uma forma maravilhosa o texto original do artigo ele melhorou de uma forma extraordinária, porque sempre tem algo que você não pensou. Inclusive, eu e Emerson, quando nós fechamos o texto final, nós dissemos, é isso aqui, pronto, vamos publicar. Pode acontecer de um aluno em sala de aula trazer uma questão que a gente nem pensou. Isso é muito rico, isso é muito legal, né? Então, a gente tem que se orgulhar muito desse artigo. Estou muito feliz com essa parceria. Esse é um artigo realmente fundamental para quem quiser aprender o artigo 24. E eu estou me orgulhando desse programa inédito, que 3 é menor do que 2. O atrapalhou foi fabuloso. Atrapalhar então, é fabuloso. Estou aprendendo demais. Não, maravilhoso. Ele atrapalhou. Quando eu li, eu digo, não, o que é isso aqui? Aí eu fui lendo, e a gente teve alguns pontos de discordância e fomos conversando sobre esses pontos e fomos fechando, aparando as arestas, né, das divergências e chegamos ao texto final e ficou uma coisa extraordinária. Bom, com relação à pergunta que você fez, uma servidora que já é aposentada e fica viúva de um servidor que acumulava 2 cargos, salvo engano, no mesmo regime de previdência, né? Federal. Exatamente, federal. Então, veja bem, então, se ele falece, são duas pensões que serão concedidas a ela dentro de um mesmo regime de previdência. Então, nós precisamos entender uma coisa. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 24 só autoriza a aplicação de redutores quando se tratar de pensões de regimes distintos. Uma pensão paga no regime próprio com uma pensão paga no regime geral, por exemplo. Mas no caso que você está trazendo, serão 2 pensões pagas pelo mesmo RPPS, o RPPS federal, uma vez que este servidor possuía 2 cargos acumuláveis no Serviço Público Federal. Tá? Então, nesse caso aí, em regra, não haveria acumulação de benefício. Qual é o problema aí? O problema é que existe mais um benefício, que é o de pensão por morte. E é exatamente o que traz a portaria. A portaria engraçada, a portaria 1467, ela vai direto nesse exemplo. Ela traz exatamente um dispositivo lá, que, claro, a gente não lembra os artigos, que ela traz exatamente isso, que embora as pensões sejam do mesmo regime de previdência e sobre elas, em regra, não haveria aplicação de redutores, pelo simples fato dessas 2 pensões passarem a ser acumuladas com um outro benefício, no caso, uma aposentadoria, para que seja o caso de aplicação dos redutores. E aí, infelizmente, nós teremos que ir de novo para o famoso parágrafo 2º do artigo 24, onde agora nós estamos falando de 3 benefícios. Nesse caso, um será elegido como de maior valor, será pago integralmente, e sobre os demais, nós aplicaremos de forma individualizada esses redutores aí do parágrafo 2º que a gente já conhece. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, a redação do parágrafo do artigo 24, ela é muito bem costurada, né? Ela é bem costurada porque ela exatamente ela abarca, no que ela quis abarcar, todas essas situações de acumulações admissíveis para fins de aplicação dos redutores. Foi bem costurada, né, para tirar, para reduzir. Sim, sem dúvida. Né? Doutor Emerson Lemes, e no caso aí de acumulação de pensão, imaginemos uma do Estado, né, regime próprio de previdência social, com uma concedida pelo INSS, não é? A pessoa, o falecido, ele tinha vinculação com o Estado, mas também tinha a sua atividade aqui, contribuía para o INSS. Consequentemente, a viúva, a companheira, vai ter direito a receber 2 pensões. Nesse caso, vai haver redutor também? Vai. É importante, Ney, a gente entender que o que o Alex falou de os artigos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 24 estarem muito amarrados, é muito importante a gente entender isso com calma. Por quê? Porque o caput do artigo 24 fala de uma coisa e os parágrafos falam de outra. E muita gente está confundindo, porque apesar de um parágrafo ter nascido para o outro, foi um dos nomes dos subtítulos que o Alex deu exatamente para o tópico que fala sobre isso,
A redação é horrível. A redação é muito ruim. Tem o dedinho do Alexandre Frota e do Tiririca, eu tenho certeza. Porque foi muito mal redigido aquele negócio. Mas o fato é que a gente precisa... Por isso que é importante a leitura do artigo. Ele ficou muito didático, muito detalhadinho. Aliás, eu já mandei para a nossa produção aqui, para colocarem depois na descrição do vídeo o link para o artigo, tá, gente? Então, vocês vão depois conseguir clicar aqui, depois de terminado o vídeo. Embaixo vai ter na descrição o link para baixar o arquivo e para vocês lerem esse artigo com toda a calma. E a gente procurou, né, Alex, trabalhar uma linguagem bem simples, de maneira bem didática, sem tecnicismo, sem palavra complicada, para que realmente qualquer pessoa que ler consiga interpretar e entender a confusão que fizeram nessa coisa. Mas voltando à situação que você colocou, o camarada trabalha em 2 regimes. Tem um vínculo no regime próprio, no teu exemplo estadual, e no regime geral, e morre. Primeira coisa, a pensão, se o regime próprio estadual for igual ao regime geral, a pensão já vai ser só 60% da aposentadoria que ele teria direito. No regime geral, se esse óbito não decorreu de acidente do trabalho, a aposentadoria vai ser... O cálculo da aposentadoria já vai ser reduzido, vai ser uma aposentadoria por incapacidade permanente, e a pensão vai ser 60% dessa aposentadoria. E aí, por acumular 2 pensões, ela ainda vai entrar no redutor e esse dinheiro vai virar pó. Esse é o resumo do resumo, resumidamente resumido. Vai virar pó. É triste, mas foi isso que o Alexandre Frota nos deixou de presente. E ele vai lhe pedir para calcular a aposentadoria dele, viu? Tive essa informação aqui ainda há pouco. Um passarinho me contou. Pagando bem que mal tem. Doutora Helena, será que agora conseguiremos lhe ouvir, doutora Helena? Tomara que sim. 1000 perdões, viu? Mas é porque a conexão aqui está péssima. Mas já que eu estou aqui recomeçando, quero dar uma boa noite a Gláucia Pinheiro, a Rosânia Carneiro, Maurício Marto, Eliane Freitas, Edna Gonçalves, né? Muito obrigada a todos pela presença. E vamos a uma pergunta, não é, doutor Ney? Vamos a uma perguntinha. Para quem você vai endereçar a pergunta? Ao doutor Alex. Alex. Não é? Na sequência... Fique à vontade. Pois não. Muito bem. O interessado, ele poderá requerer a qualquer momento o direito de rever qual dos benefícios será aplicado o redutor e se há ressalvas, né, em relação a isso. Ok. Ok, sim, isso está previsto no próprio corpo do artigo 24, isso o próprio interessado, ele poderá, né, a qualquer momento, ali, requerer a alteração da aplicação dos redutores quando houver a alteração no valor daqueles benefícios. Ele está acumulando 2 benefícios. Tem um maior e tem um menor. O que a regra autoriza? Que ele é o principal interessado. No texto do artigo temos até uma ressalva, sim, né, até a iniciativa do próprio Emerson, né, no sentido de que, muitas vezes, essa pessoa pode não ter a orientação devida para requerer esta mudança de aplicação de redutores. Mas quando é que ele vai perceber isso? Ele vai perceber isso ali quando ele tiver alguma situação, por exemplo, da pensão. Imagine, por exemplo, a pensão, ele acumula a pensão com a aposentadoria e a pensão é de maior valor. No momento em que essa pensão começar a ser rateada com um dependente que até então não existia, digamos que se habilitou um dependente tardiamente na pensão, aquela cota parte pós-rateio na pensão agora, que é essa que vai ser considerada, né, ela diminui, considerada para fim de aferição de qual é o benefício de maior valor, ela agora passa a ser o benefício de menor valor. Então, aquela pensão que era o de maior valor passa a ser o benefício de menor valor comparado com a aposentadoria. Então, a qualquer momento, essa pessoa, evidentemente, ela vai sentir isso, ela vai sentir que a pensão vai cair, porque passa a ser rateada,
E aí ela deveria ter o conhecimento da regra, olha, então você agora vai optar pelo outro benefício, que é a aposentadoria, para recebê-lo integralmente. Porque do jeito que ficou aqui, está errado, você está perdendo dinheiro. Então você passa... Então, na verdade, como o Emerson sugeriu até no texto, o ideal é que a administração pública também se ligue nisso. Que a administração pública fique atenta, essa é a grande ressalva, né? Para que haja uma orientação. Isso é o grande problema, Ney, doutora Ana, que fez a pergunta. Esse é o grande problema, é a falta de informação a respeito desse artigo 24. Olha, tem gente que está falecendo e está requerendo a pensão, e claro, ela já tem uma aposentadoria, e quando existe lá a aplicação do redutor, as pessoas se assustam e vêm procurar o professor Alex aqui do Piauí. Então, isso aqui eu estou falando que tem acontecido comigo desde o ano passado, desde 2020, aliás. E aí a gente explica que é a reforma, que isso é a reforma. Então, isso aí realmente é uma situação muito complicada. O ideal é que haja uma vigilância da administração pública e do próprio interessado na medida em que aquele benefício é alterado. Outro exemplo, imagine uma aposentadoria, isso está no texto também, a aposentadoria ela é o benefício de maior valor, mas aí quando o Tribunal de Contas descobre que existe uma vantagem que não deveria estar compondo o provento da aposentadoria, o Tribunal de Contas manda que seja suprimida aquela vantagem, então aquela aposentadoria cai e aquela pensão que era antes o menor passa a ser o de maior valor, então tudo muda. Então, o ideal é que haja ali uma dobradinha entre a administração pública e o próprio interessado, no sentido de fazer com que se altere. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Isso é uma prerrogativa, um direito do interessado. Um pitaco nisso aqui, uma outra hipótese que pode acontecer. Doutor Emerson, deixa eu aproveitar a sua emoção, não é? Falando tanto em pensão, que Ana Helena e Alex Sertão. Emerson Lemes abriu o coração. Ele está permitindo que nós façamos uma promoção espetacular. Ícaro, por favor, mostre aí, Ícaro, o desconto que o doutor Emerson Lemes está oferecendo para quem fizer a aquisição de um curso. Não é isso, mestre Emerson? Olha aí na tela. Está na tela aí, bonitinho. Esse curso foi ministrado por mim, pelo professor Arthur Barreto e pelo professor Paulo Bacelar. É um curso de 12 horas de duração, não é um cursinho qualquer. Ele aconteceu ano passado, foi ao vivo, pelo Zoom, né, online, e ficou gravado. E aí a versão gravada está sendo vendida, inclusive o link está aqui também na descrição desse vídeo. Só depois clicar no link, você vai direto para a página de compra. Mas tem um desconto de 50% para quem adquirir até o fim dessa semana. O cupom de desconto, na hora de fazer a compra, é Ao Vivo DR, o nome desse nosso programa, né? Ao Vivo Doutor. Então, o cupom de desconto Ao Vivo DR, tudo junto. Nesse cupom você vai ter o desconto de 50%. O link vai estar aqui na descrição. Então, não perca essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre a pensão por morte. Mas a hipótese que eu ia colocar em cima do que nós agradecemos pela sua grande oferta, não é? E a doutora Ana fez uma pergunta ao Alex Sertão e você quer fazer uma complementação, não é isso? A complementação é o seguinte, simples. Às vezes, o caso de mudança de valor é o seguinte. Imagine que o segurado é aposentado, regime próprio, com integralidade e paridade. E a pensão por morte tem um valor muito próximo. É um pouco menor, mas tem um valor muito próximo ao valor da aposentadoria. Aí essa aposentadoria, por ser integralidade e paridade, servidores estão há anos sem reajustes. Ou tem, por exemplo, como acontece no município de São Paulo, reajuste de 1 centavo. E o benefício do regime geral, na virada de ano, passa a ser maior. Ele era, por ser menor, era submetido à redução, passa a ser o de maior valor, porque o benefício do regime próprio não foi reajustado, e naquele momento a história tem que ser refeita. A redução tem que acontecer no regime próprio, então o regime geral passar a ser pago integralmente. Perfeito. Imagine a confusão disso entre regimes, já que eles não se conversam como deveriam. E outra,
Quando é que esse servidor ou esse dependente vai se tocar do problema que está acontecendo? 3, 4 meses depois, que já está recebendo errado e menos. Que ele vai estar recebendo menos do que o devido. É por isso, Emerson, que a reforma fala do sistema integrado de dados, que simplesmente não existe. Eu chamaria isso de um grande CNIS, né, que englobasse todos os regimes próprios. Imagina, no interior do Piauí, município de Campo Maior, dentro de um grande CNIS, junto com os servidores do Serviço Público Federal, do INSS. Isso está muito longe de acontecer. Infelizmente, longe. Doutora Ana Helena, continua com a palavra, por favor. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui da espectadora Eliana Freitas. Ela faz a seguinte pergunta: caso uma pessoa aposentada do regime próprio ganhe R$2.000, seu esposo é do regime geral e recebe um salário. Ele falecendo, a pensão terá redução? Por já estar em um salário mínimo. Doutor Emerson. Imaginei que falou de continha ia ser comigo. Mas não, por ser já salário mínimo, não tem como o benefício ser menor que um salário mínimo. Então, por este motivo, não terá redução. Mas imagine que fosse de R$ 1.300. O que passou de um salário mínimo até 1.300 já seria achatado. Só não fica menor que salário mínimo. Tá? Então, Eliana, fique tranquila que ele não será menor do que o salário mínimo. Isso pelo menos passou. Pelo menos isso. Deixa eu complementar rapidinho, Ney. É interessante o que o Emerson falou, que essa semana, aliás, essa semana não, ontem aconteceu isso no meu trabalho, no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Nós detectamos uma aposentadoria de menor valor com R$10 acima do salário mínimo. R$10, né? 1.212, 1.222 salário mínimo. Vamos aplicar redutor. Qual é a faixa? Garantir 60% daqueles 10, daquele valor que ultrapassa, só isso. E por que não se aplica redutor quando o menor benefício é de um salário mínimo? Porque a gente não pode esquecer que nós só vamos aplicar redutores a partir da primeira faixa de salário mínimo para a segunda. Então, aquela primeira faixa de salário mínimo ela é paga integralmente, 100%. A primeira, não há um fatiamento de salários mínimos sobre o benefício de menor valor. Então, aquele primeiro salário mínimo ele é pago integralmente. Então, nesse caso aí, evidentemente que não tem como reduzir o salário mínimo, porque ele já é garantido a percepção integral. E é interessante esse exemplo que o Emerson deu, né? Que aconteceu isso ontem lá no trabalho. O valor ultrapassou um pouquinho o salário mínimo. Vamos aplicar a regra do parágrafo 2º. Ultrapassou o salário mínimo. Então, ele está dentro daquela faixa que ultrapassa um salário mínimo até o limite do segundo, mesmo que sejam R$10 a mais. E aí a gente vai aplicar exatamente o que diz a regra. E nesse teu exemplo, os R$10 viram 6, né? Exatamente. Foi bem interessante que aconteceu isso ontem. Era 1.222, passou a ser 1.216, não é isso? Exatamente. 1.218. Né? E 18. Não, 18. Não é 60%. É 60%. 1.212 mais R$6. Se reduzindo 60%, não, fica com quanto? Não. Reduzir para 60%. Para. A redução é de 40%. A redução é de 40%. Certo. Eu garanto 60%. Ok. Bom, aliás, Ney, antes que você passe para a próxima, desculpa te interromper, mas uma coisa curiosa, a gente lembra que na época da reforma nós acompanhamos muito de perto do que acontecia no Congresso Nacional, principalmente por conta do IBDP, aquela briga toda. E quando esse texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele tinha uma regra que dizia que sobre um salário mínimo seria aplicado o redutor também, seria só 80% de um salário mínimo. Quando isso chega no Senado, é que os senadores falam, mas não pode. Se for só salário mínimo, a pessoa vai receber menos que um salário mínimo e o benefício não pode ser menor que salário mínimo. Temos que assegurar um salário mínimo. E aí ficou naquela. Poxa, se a gente alterar o texto de 80 para 100, fizermos uma emenda e mexermos no percentual, isso vai ter que voltar para a Câmara aprovar. E aí vai ficar esse ping-pong entre as casas e a emenda não vai sair nunca. Particularmente, acho que seria maravilhoso se a emenda não saísse nunca. Mas, o que a Câmara, o que o Senado fez?
ele lançou mão de uma regra interna que não tem previsão constitucional, que é da emenda supressiva. O que é a emenda supressiva? Se na emenda apresentada ao texto apenas tirar um pedaço dele, não colocar nada no lugar, não precisa ser aprovado pela outra casa. É quase absurdo, porque é mais ou menos, fazendo uma comparação bem ridícula, digamos que um texto lá de uma lei ou de uma emenda constitucional traga, é aprovada, nos casos de crime hediondo, terá pena de morte. Não terá, nos casos de crime não hediondo, não terá pena de morte. A emenda supressiva só tira o não. Aí fica, nos casos de crime não hediondo, terá pena de morte. É ridículo, mas a emenda supressiva é isso. Uma casa consegue, suprimindo um pedacinho, mudar completamente o que a outra fez, sem dar à outra casa a oportunidade de discutir. E eles usaram esse recurso, lembro de novo que não tem previsão constitucional, para suprimir o primeiro inciso que havia no texto, que dizia que a pessoa receberia 80% do primeiro salário mínimo. E aí ficou sem nada. Pela lógica, o raciocínio lógico leva a que 100%. O primeiro salário mínimo está garantido. Mas não está escrito isso textualmente. Perfeito. Isso apenas desapareceu do texto. Isso mesmo. Para garantir o primeiro salário mínimo e ficou 60% do que passar de 1 até 2. Perfeito. Então, é umas loucuras do Congresso Nacional, né? Coisas de Brasil. Entenda o que é mágica. Entenda o que é mágica. Exatamente. Alex Sertão, essas regras do artigo 24 da Emenda Constitucional número 103, não é? Ela se aplica para os RPPS, tanto federal, estadual como municipal? Sem sombra de dúvidas, né? Essa é uma norma de eficácia plena de aplicação imediata desde o dia 13 de novembro de 2019. Todos os regimes próprios, estaduais, federais e municipais do Distrito Federal, precisam observar isso que eu falei até no início do nosso programa. Precisam observar ali o regramento contido no artigo 24. Aliás, no próprio texto do nosso artigo, a gente chama a atenção ao seguinte fato. Nós estamos detectando que alguns municípios e estados, ao confeccionarem suas reformas, estão replicando o texto do artigo 24 e aí colocando como se esta regra entrasse em vigor da data de publicação da sua reforma local para frente. Isso não existe. Isso não existe. Aliás, não é necessário você replicar esse texto. Esse texto já existe. Esse texto já tem aplicação imediata para o município, para o Estado. Eu falei no início do programa que desde o dia 13 de novembro de 2019, qualquer pensão ou aposentadoria concedida no Brasil, seja do regime geral, seja do regime próprio de qualquer ente federativo, seja do sistema de proteção social dos militares, precisa observar o artigo 24. Quem não o fez, eu vou além. Quem não o fez de forma equivocada, e isso é cabível até de revisão do benefício, da concessão desse benefício, que não observou ali a aplicação do redutor quando era um caso nítido de acumulação de benefício. Você imagine que um cidadão que já era aposentado antes da reforma, fica viúvo pós-reforma, e na concessão dessa pensão, o ente federativo, lá perto de lá em 2019, depois da reforma, não observou o artigo 24, calculou a pensão normal, mas não aplicou o artigo 24, não aplicou redutores. Está errado, fez de forma equivocada, suscetível, inclusive, de uma revisão da concessão desse benefício, porque é preciso fazer a aferição ali entre os dois benefícios. Existe uma acumulação nítida de benefícios, exatamente dentro daquela tipo de acumulação admitida no parágrafo 1º para fins de aplicação do parágrafo 2º. É por isso que um é feito um para o outro. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Nós temos que ter cuidado com essa situação. Todos os estados e municípios, eles estão dentro, é por isso que eu digo, o artigo 24 ele é muito amplo, ele é democrático, né? Do demo mesmo, né? Por isso que eu chamo, engraçado, eu chamo o artigo 23 e o artigo 24 de dobradinha do inferno. Onde eu vou, eu digo isso.
Porque você pega um cara que morre em atividade, depois da reforma, morre em atividade, eu vou aplicar a aposentadoria por incapacidade permanente, que é média. Suponhamos que o motivo da morte não tem nada a ver com causa ocupacional. Então, é aquela média dos 60% mais 2%. Em cima disso, eu vou aplicar cotas, que vai cair mais ainda. E depois eu ainda vou aplicar o artigo 24, se ele estiver acumulando essa pensão com outro benefício. Meu amigo, vira pó, como disse o Emerson, né? Vira pó o valor do benefício. E realmente isso é muito grave. Essa democracia não pegou previdência privada, né, Alex? Com certeza. Ufa. Doutora Ana Helena, por favor. Temos uma pergunta aqui da doutora Daniela Baroncelli. Ela faz a seguinte pergunta. No caso da soma de 3 benefícios, né, serem menor que 2, ela expressa aqui a opinião dela e, ao mesmo tempo, faz a pergunta. Entendo que, judicialmente, seria cabível requerer a manutenção da integralidade dos 2 já adquiridos, né, antes da emenda, com redutor só no terceiro implantado após a emenda constitucional 103. Concordam? Deixou no ar e desapareceu. Vai lá, Emerson. Responde, eu complemento aí. Eu quero complementar. Esse foi Emerson. Eu já tinha aqui algumas perguntas formuladas antes. Então, essa aqui está dentro dessa aí também, que é pergunta aqui, ó, até anotei aqui, ó. O valor de 2 benefícios pode ser maior do que 3? Causa espanto, né? Está dentro aí desse... Fica com a palavra. Sim, está dentro disso. Eu até vou voltar aqui no texto da questão que a Daniela colocou. A situação que ela pôs foi de 2 benefícios concedidos antes da reforma, o terceiro benefício vir depois da reforma, e ela entende que deveria se manter a integralidade dos 2 anteriores em respeito ao direito adquirido. E esse foi um dos pontos que eu conversei muito com o Alex, porque eu tinha até então essa mesma visão. O direito adquirido aos 2 benefícios anteriores, e o parágrafo 4º, se não me falha a memória, do artigo 24, garante o direito adquirido aos benefícios antes da reforma. Aí ele me mostrou a portaria do Ministério do Trabalho que trata disso, e a portaria mostra que mesmo o benefício anterior vai ter redução também. Então, eu entendo que daria para discutir judicialmente, tá, Daniela? Eu concordo com a tua opinião. Agora, administrativamente, não é o que vai acontecer, infelizmente. Mesmo um benefício tendo sido concedido antes da reforma, havendo um novo benefício pós-reforma que ensejaria a redução, aquele anterior vai sofrer impacto, vai entrar no mesmo balaio de reduções trazidos pelo artigo 24, pelo menos na via administrativa. Quem sabe a gente consiga reverter isso na via judicial. Bom, doutora Helena... Só pode falar. Pode complementar. Rapidinho, um minuto. Um minuto só, Helena. Esse foi o ponto de divergência, uma divergência absolutamente construtiva que eu tive com o Emerson escrevendo o texto. Eu compreendo, na primeira vez que eu li o parágrafo 4º, salvo engano, o parágrafo 4º do artigo 24, que trata desse ponto, eu entendi que realmente a reforma, o artigo 24, ele não ressalva situação alguma. Porque veja bem, vamos para um caso prático. Nós não podemos deixar de considerar que a maioria dos benefícios com os quais você vai acumular são concedidos anteriores à reforma. Veja bem, uma pensão, a pensão por morte, ela tem que ser concedida pós-reforma para poder aplicar o artigo 24. Mas ela vai acumular com outro benefício, que pode ser uma aposentadoria. Imagine um caso de uma pensão com aposentadoria. 90% dos casos, nós teremos benefícios já em gozo muito anteriormente à emenda 103. E aí, por esse raciocínio aí, não se aplicaria redutor sobre esses benefícios anteriores? Então, todos os redutores iriam para o benefício posterior à emenda, mesmo que seja o de maior valor? Então, é isso que a gente tem que ponderar. Concordo que isso aí tem que ser dirimido judicialmente. O Emerson está certo quando ele diz
que, do ponto de vista administrativo, vai acontecer isso que eu estou falando. Eles vão passar a degola no benefício de menor valor, não importa há quanto tempo ele esteja sendo recebido. Não importa que ele esteja sendo recebido há 15 anos, não importa que o Tribunal de Contas já tenha homologado, registrado aquela aposentadoria, não importa que eu chame aquilo de ato jurídico perfeito, a concessão daquela... Não importa. O artigo 24 ele não ressalva isso, e nem a portaria. Mas é óbvio que nós temos uma coisa chamada ato jurídico perfeito, que está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, realmente, eu acho que o judiciário ele precisa ser provocado para dizer se isso é correto, se isso é constitucional, se é possível mexer ou degolar um benefício que está sendo recebido há anos, só porque eu passo a receber um segundo benefício pós-reforma. Então, é uma questão polêmica, né? Isso é tão polêmico que foi um ponto de construção interessante do nosso texto, e ficou bem legal enfim, a solução que a gente deu, mas é uma coisa assim que eu ainda tenho a pulguinha atrás da orelha, eu ainda compreendo que realmente... Olha aquele exemplo. 6 benefícios. Lembra dos 6 benefícios? Imagina você... É como o governo entende isso, né? O governo não quer pagar 6 benefícios integrais para um único ser humano. Nós não podemos esquecer que o regime é de repartição simples. Embora a pessoa tenha contribuído sobre a totalidade da remuneração, o servidor público, no caso, para ter aqueles benefícios todos, todo mundo vai estar contribuindo na base para sustentar um ser humano com 6 benefícios, pagos integralmente. Imagina se não houvesse o artigo 24. Eu acho que o artigo 24 pecou no seguinte: o artigo 24 ele não pode permitir este festival de benefícios pagos integralmente, mas deveria ter ali um teto. Eu acho que poderia ser permitido àquele servidor, àquele segurado de baixa renda, um pouco superior ao salário mínimo, poderia ser permitido a acumulação sem redutores, Emerson, sem aplicação de redutores, a partir de um determinado patamar. Esses redutores só deveriam ser aplicados a partir de um valor superior a um teto, a um escolhido teto do regime geral, para coibir a acumulação de benefícios altos, de alto valor. Mas aqueles acima do salário mínimo, um pouco acima, eu acho que não deveria ter sido aplicado redutor, na minha opinião. Esse piso para aplicação poderia começar no teto do regime geral, né? Teto do regime geral, já que se o teto do regime geral ele é utilizado para tanta coisa, por que não para isso também? Uhum. Alex Sertão, Emerson Lemes e doutora Helena. Vocês acreditam que já passou de 1 hora dessa dessa boa conversa? Pelo amor de Deus. Começou agora! A doutora Helena até se escondeu para... Ela está com uma estabilidade muito grande. Ela não, a internet, é claro. Doutor Alex Sertão, o que não lhe perguntei que você gostaria de ter falado, né? Por favor. Não, eu acho que o que eu falei agora no final era exatamente o que eu estava aguardando para falar, que é exatamente Porque, veja só, é inadmissível que hoje a base contributiva, a base dos trabalhadores, né, sustente Eu sempre dou um exemplo. Imagina uma desembargadora que é casada com um procurador de justiça. Ambos são aposentados e ganham R$35 mil cada um. Ele falece após a reforma e ela vai herdar a sua aposentadoria que ela já tem com uma pensão. A pensão vai ser calculada por cotas, cai um pouco, cai para 30 mil. Vamos lá, caiu para 30 mil ou um pouco mais. Ainda é muito dinheiro para um único ser humano receber até o final da vida. Esse tipo de situação, eu concordo que já passou do tempo de você sustentar esse tipo de situação. Porque na base, regime de repartição simples, quem está contribuindo para sustentar aquela acumulação elevadíssima de 2 benefícios somos nós, são os que estão em atividade. Isso não tem mais cabimento num regime que está deficitário, que está desequilibrado do ponto de vista financeiro atuarial. Então, eu acho que o espírito do artigo 24, de aplicar redutores em determinadas circunstâncias, ele é bem-vindo, mas não da forma como foi feito. A forma como foi feito, ele realmente é uma forma dramática. Ela avilta, essa sistemática de aplicação de redutor é aviltante demais, porque, como o Emerson já trouxe naquele exemplo fantástico no início da live aqui, ele
ele provou que realmente os benefícios caem dramaticamente. Já cai, por isso que eu chamo artigo 23, 24, quando eles vêm casados, pelo amor de Deus, é uma coisa que é assustadora. Então, o ideal é que houvesse um piso para aplicação do teto, que poderia ser o regime geral, R$ 8.087,22. Então, essa é a grande mensagem que eu deixo aqui, final, que a gente poderia sempre refletir sobre ela. Bem, lembrando que o doutor Emerson Lemes abriu o coração e concedeu fornecer, não é, o curso de pensão por morte com um desconto de 50%. Doutor Emerson Lemes, o que faltou Ney Araújo e Ana Helena lhe perguntar? Depois desse grande finale que o Alex fez, sobra mais nada para a gente falar, que tudo foi colocado. A única coisa que eu deixo de final aqui é que esse ano é ano de eleições. Vamos pensar bem no Congresso Nacional que vamos eleger. Porque a reforma da Previdência foi proposta pelo Executivo? Claro que foi, mas quem aprova é o Legislativo. E a gente tem que pensar muito bem nos Alexandres Frota e nos Tiriricas e nos Romários e nos Darleys e nos tantos outros que nós colocamos no Congresso Nacional. Porque são estas pessoas que votam e aprovam estes absurdos todos. Então, temos que pensar com muito carinho no legislativo que vamos eleger esse ano. O presidente, seja qual for, o presidente, a presidenta, seja o que for, não interessa tanto, porque o presidente do Brasil não tem tanto poder quanto gostaria de ter, graças a Deus. Seja ele qual for, de novo, ainda bem que o presidencialismo nosso é quase um parlamentarismo. Mas nós temos que nos preocupar demais com o nosso parlamento, porque é ali que as coisas de fato acontecem. Muito bem, senhores. Foi um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Não é? Infelizmente, se a doutora Ana Helena ainda chegar por aí, a gente se despede dela. Se não, vamos deixar aqui o nosso abraço, nossos agradecimentos para ela. A nossa próxima live será no dia 17 de agosto e será com o doutor Ivan Kertmans. E não poderia faltar doutor Emerson Lemes. Nós vamos estar falando diretamente para os advogados, não é? Planejamento, senhores advogados. Vamos tocar no nosso eu, não é? Vamos ver a nossa situação nos aspectos aí variados do exercício da nossa profissão. Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco hoje, que registraram a sua presença e convidá-los para estar sempre no canal Rede Previdência. Das segundas às sextas, às 18 horas, nós temos Notícias em 10 minutos, que retrata as notícias do dia referente à Previdência Social. E, mais uma vez, dizer a vocês, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Doutora Ana Helena, por favor, despeça. Está mutado ou está sem? Doutor Ney, pode falar, estamos aqui fazer Muito bem. Quero agradecer a participação aqui de pessoas de vários lugares do país. Temos o Perilto Silva F., que é do Maranhão, temos o doutor Edmir Barros, que é de Arco Verde, né? Tem muita gente boa por aqui. Agradecer a todos pela audiência. E tem uma pergunta aqui da Tatiana Magalhães, que foi respondida, né, por doutor Emerson, mas algumas pessoas que entraram depois talvez não tenham tido a oportunidade de ouvir. Se falou mais de uma vez, mas eu vou repetir. O texto a que todo mundo está se referindo aí é de autoria do doutor Alex Sertão e doutor Emerson Lemes.
O título é Acumulação de benefícios e aplicação de redutores. O artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 19, como você nunca viu. E é como nunca viu mesmo, um excelente artigo didático, né? Nossos professores dispensam maiores comentários a respeito disso, porque são artífices das palavras, e eles sabem se comunicar muito bem, né? Muito bem, e não vai deixar dúvida. Então, vocês aproveitem, tá certo? Quem não teve a oportunidade de anotar aí, tá aí, acumulação de benefícios e aplicação de redutores, né? E eu queria falar também desse curso, né? Pensão por morte, do requerimento administrativo à ação judicial. O que é que vocês querem mais? Do iniciozinho lá, do requerimento administrativo até a ação. Então, e com desconto de 50%, gente, é imperdível, né? Só não faz quem não quer. Obrigada por esse presentão, viu, professor Emerson? Mas, doutor Ney, eu não teria mais. Acho que o tema já foi muito bem discutido. Tive muito prazer em participar da live, apesar de que minha internet caiu muito, como vocês puderam ver, né? Vamos. Mas eu estou muito feliz. Nas próximas será melhor. Nas próximas será melhor. Um abração. Um abração. Uma boa noite a todos. Um abração para a sua fã número 1, chamada Selma. Pessoal muito querida muito por obrigada. nós. Viu? E, mais uma vez, doutor Alex Sertão, doutor Emerson Lemes, muito obrigado por terem participado, por terem trazido esse excelente artigo, que eu sei que realmente vai ajudar muita gente. E como os senhores estão sempre produzindo obras de qualidade, certamente, brevemente, os senhores estarão conosco. Bom, o doutor Emerson Lemos já está aí escalado para a próxima live, dia 17. Não se esqueçam, viu? Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço. Abraço, boa noite.